Olá, meninos e meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Pra gente conseguir voltar logo, matar saudade. Eu sei que vocês estão com saudade da escola, viviam reclamando que não queriam ir pra escola, agora estão aí, doidos pra vir pra escola. Eu também tô doido pra ver vocês, doido pra retomar a rotina, mas vamos nos cuidar por enquanto, né? Até que isso passe, esse pesadelo passe. Ok? Vamos ao que interessa, a melhor aula da Escola Cooperar com o melhor professor, mais bonito da Escola Cooperar, filosofia, ok? Vamos lá. Diálogo e liberdade, nós falamos um pouco sobre isso na outra aula, vou retomar porque é importante, tá? Bom, dialogar é basicamente entrar em contato com o outro, dizer aquilo que eu penso, o meu ponto de vista, né? E também ouvir o que o outro tem a dizer. Tá? Às vezes, nem sempre o diálogo ele é pacífico, ou seja, nem sempre nós concordamos quando dialogamos, nem sempre as duas pessoas que falam estão de acordo, e isso pode trazer alguns conflitos, tá? Então, como é que a gente lida com isso? Compreendendo que todo ser humano tem direito, né, de se expressar livremente, ou seja, eu tenho o direito de pensar diferente de você, tenho o direito de dizer o que eu penso, tá? Existe limite? Claro que existe, nós falamos disso também, quer dizer, se eu agrido alguém, se eu ofendo, se eu minto, né? Se eu crio uma história que não existe para caluniar aquela pessoa, né? Acabar com a moral dela diante da sociedade, prejudicar a imagem dela, eu estou extrapolando a minha liberdade de expressão. Eu não posso também, segundo algumas concepções, eu não posso, por exemplo, usar a minha liberdade para fazer um discurso contra a liberdade. Ou seja, eu vou usar a minha liberdade para dizer, agora ninguém mais, eu acredito num mundo onde as pessoas não podem ter liberdade. Eu tenho liberdade para pensar assim, você tem liberdade para pensar assim. Só que faz sentido você usar a sua liberdade de expressão para pensar o fim da liberdade de expressão? Essa é uma questão, tá? Bom, trazendo o exemplo do Brasil, lembra que eu falei para vocês que ao longo da história nós tivemos várias sociedades onde as pessoas não tinham liberdade, certo? Onde elas não podiam falar o que pensavam, porque era crime, elas podiam, por exemplo, ser punidas, inclusive perder a própria vida em função de dizer as coisas que pensavam, tá? Isso aconteceu no Brasil, tá? No período da ditadura, a partir de 64, tá? Então a gente vai ter uma legislação, eu trouxe aqui 2 artigos dessa Constituição, né? Dessa legislação nesse período, que é de 67 e vai trazer basicamente a ideia de que todo mundo é livre para se expressar, porém não pode se expressar com relação a alguns temas, tá? Não pode fazer propaganda de guerra. Na época o Brasil estava assistindo a Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então a gente também não podia fazer o que eles vão chamar de fazer apelo subversivo à ordem política e social, ou seja, nenhuma defesa que pudesse contrariar a organização social, ou seja, você não podia fazer nenhuma crítica, nenhum valor, a nenhum costume, você não podia pensar para além daquilo que já estava dado, que era considerado subversivo. Em algumas partes do texto vão dizer que os artistas são livres, só que essa ideia da subversão era aplicada, por exemplo, para impedir que artistas cantassem algumas músicas, algumas letras, que atores representassem algumas peças, tá? Por conta, basicamente, dessa noção de subversão. Quer dizer, o artista poderia, segundo os censores, né, com aquela música, estar incentivando a subversão. E também, por exemplo, agindo contra a ordem, né, e a moral vigente. Basicamente é isso. Bom, ou seja, nesse espaço a gente não tem liberdade para questionar as regras. Vocês, quando vêm para a escola, por exemplo, muitas vezes, questionam regras que estão da escola, né? Modos de funcionamento da escola. E vocês têm todo o direito de fazê-lo, inclusive de ir na coordenação e questionar essas regras e pensar em novas regras para substituir essa. Novas regras que sejam mais justas
que essas regras que vocês estão dizendo que são injustas. No espaço da ditadura, não. Regras são regras, estão aí para serem obedecidas. Se você levantar algum questionamento sobre essas regras, você será punido. É basicamente assim que funciona uma relação ditatorial, onde a expressão não é livre, tá? O direito de expressão não é garantido. O que acontecia com as pessoas subversivas? Elas eram presas, passavam de 1 a 3 anos na cadeia, simplesmente porque fizeram uma música. Os jornalistas, né, ou seja, os jornais não podiam, por exemplo, investigar corrupção de governo, eles não podiam criticar o governo, porque eles já eram considerados subversivos, estavam atacando a ordem vigente, os valores, né, enfim, tudo isso. Muitos jornais foram fechados, jornalistas foram assassinados, porque investigavam, por exemplo, suspeitas de corrupção, né? Então, muita gente diz que nessa época não houve corrupção no Brasil. É errado. Teve muita corrupção, né? Só que ela não pode ser noticiada. Hoje, jornalistas, historiadores, né, resgatam essa história e contam, né, os vários casos de corrupção que envolviam o governo dessa época, tá? Mas que à época não havia liberdade para que os jornalistas pudessem denunciar como a gente tem hoje. Bom, outro instrumento interessante que a gente vai ter para tentar organizar o diálogo, mudando aqui um pouco o assunto, foi trazido pelo filósofo Hegel, tá? E se chama dialética. Como que funciona para ele esse movimento de falar, o outro discordar? Para ele, isso movimenta o pensamento, ou seja, faz a gente aprender cada vez mais, mas também movimenta o próprio mundo, a própria realidade. É porque nós somos capazes de discordar um do outro e repensar a questão a partir disso que a história muda. Por exemplo, há 60 anos atrás, mulheres não podiam votar, ou se divorciar, ou trabalhar fora. Não sei se o tempo aí que eu estou dando está correto, mas há um tempo atrás as mulheres não tinham esse direito. Era justo? Né? Hoje a maioria das pessoas pensam que não era justo, né? Então as mulheres conseguiram, a partir de debates, a partir de questionamentos, né, esses direitos, né? Então, a gente vai ter na história, o que eu estou dizendo é que o pensamento e a contestação de alguns valores vão fazer com que a gente vai mudando na história a configuração da sociedade, certo? Então, para o Hegel, isso acontece de que modo? Nós temos a tese, que seria a afirmação. Então, pensa no governo ditador, que vai pensar que a mulher não pode isso, não pode aquilo, certo? Ok, essa é uma afirmação. As mulheres foram feitas para ficar em casa. Aí a gente vai ter antítese, ou antitese, né? Ou seja, mulheres que se levantam contra isso e reivindicam o direito de ir trabalhar, de poder se divorciar, tá bom? Ou de poder ser atriz sem ser chamada de mulher da vida, de mulher fácil, sem ser desrespeitada, por exemplo, que acontecia bastante. Então a gente vai ter um governo ou uma sociedade que afirma o lugar da mulher é tal, as mulheres que se rebelam contra isso de maneira numa antítese, né, vão lutar contra essa concepção e pensar um novo lugar para a mulher, e a síntese disso talvez seja a sociedade que a gente viva, onde as mulheres sejam livres, mas ainda tem um monte de problemas, onde elas alcançaram esse lugar, quer dizer, elas não são obrigadas a ser isso ou ser aquilo, ela escolhe o que vai ser da vida, certo? E, inclusive, pode escolher ser dona de casa, ter filhos, não tem problema, ela pode escolher casar e não se divorciar, ela pode ter esses valores, ela é livre para isso também, mas ela não é obrigada a fazer isso, tá? Então a síntese desse embate, tá? Nessa questão da mulher entre tese e antítese, vai ser basicamente o mundo de hoje. Só que o mundo de hoje, ele não é uma síntese perfeita, ou seja, nós não estamos no melhor dos mundos, tem um monte de problemas. E essa síntese vai virar uma nova tese, tá? Essa nova tese será debatida na sociedade, certo? Por exemplo, qual é o lugar da mulher hoje? A história do feminicídio, a história das mulheres ganhar menos no mercado de trabalho, né? É um debate, uma antítese, né? As mulheres estão denunciando que ainda elas estão em desvantagem na vida social, que elas ainda não são livres, elas têm medo de andar sozinhas à noite, por exemplo, e elas querem ter essa liberdade, certo? Então elas estão lutando.
o que acontece? Na sociedade a gente vai ter uma tese onde a mulher não pode andar sozinha à noite, de madrugada, que ela não é o lugar dela, porque é perigoso, e se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é dela, por exemplo. Essa é uma tese. As mulheres vão dizer que não, a culpa é delas, elas são livres, elas podem andar de madrugada sozinhas se ela quiser, sem ter medo de sofrer nenhum atentado contra a vida. Essa é a antítese. A gente espera que a síntese disso seja um mundo melhor, onde as mulheres possam ter mais espaço, né? E também mais liberdade para viverem de maneira mais tranquila, que o feminicídio acabe, né? Que a violência contra a mulher se extingua, que ela consiga, por exemplo, no mercado de trabalho, ter os mesmos direitos, certo? Então aqui a gente vai ter uma imagem que vai representar de maneira bem-humorada a dialética. Vocês já viram essa discussão na internet? Ou a ponta do rolo do papel tem que ficar para cima ou para baixo? A tese, alguém vai dizer, né? Fica na parte de cima, a antítese seria na parte de baixo, e aí a síntese seria, vou tirar o papel para acabar a discussão, tá? Essa é uma forma bem-humorada de ver esse processo dialético. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, façam as atividades e não deixem para fazer à noite, tá? Tem muita gente deixando para fazer à noite, tem muita gente não fazendo, a gente está de olho em vocês, ok? Então vamos lá, gente, vamos estudar, força aí, beleza? Se cuidem, muito obrigado.